E aí, tudo bem? Portes Trader aqui. Olha só, vamos começar então nossa segunda aula, onde eu vou estar falando algumas coisas a mais para você que está recém começando, começar com o pé direito e saber ter algumas noções básicas de mercado. E se você já está no mercado há algum tempo, alguns conceitos aqui que podem facilitar um pouco mais e de repente dar um norte um pouco maior para o seu desenvolvimento aí no mercado. Então, vou começar aqui com a segunda aula, eu vou estar falando sobre scalper e trades mais longos. O principal, em poucas palavras, o scalper são trades rápidos, de poucos pontos, normalmente com uma mão maior. O trader pode seguir alguma estratégia específica, mas muitos não fazem desse modo. E os trades longos, obviamente, são trades maiores, muitos pontos, normalmente com uma mão média a grande, e o trader deve sempre seguir alguma estratégia específica para operar desse modo. A grande diferença entre os dois é que muitas vezes quando o trader está recém iniciando, ele não tem muita base de mercado, ele acaba indo sempre para o lado do scalper. Por quê? Porque o scalper é um tipo de operação mais rápida, poucos pontos e acaba gerando um gain mais rápido para quem está recém começando. Só que o grande problema com o scalper é que muitas vezes as pessoas que operam scalper, elas não operam porque elas têm alguma estratégia específica ou porque elas realmente gostam desse estilo e querem se desenvolver como traders de scalper. Elas simplesmente operam porque elas têm medo de operar e têm medo de fazer trade. Como é que eu posso afirmar uma coisa dessas? Porque simplesmente quando o cara entra num trade, abre uma operação, ele quer correr daquele trade o mais rápido possível. Se a gente vai um pouquinho positivo, ele já fecha a operação e pega aquele dinheiro. Então, às vezes, quando um cara quer operar scalper, muitas vezes não é porque ele está com alguma estratégia específica ou com alguma consistência maior, ou porque ele realmente gosta disso, mas porque ele está com medo de ficar muito tempo naquela operação aberta e correr o risco de voltar tudo e acabar perdendo dinheiro. Então, às vezes, quando você ouve a pessoa falando de scalper, você tem que saber que tipo de coisa, qual a forma que ela opera scalper. Existem estratégias, como eu vou mostrar depois para vocês aqui, mas o principal é saber que se você quer ter sucesso operando scalper, você precisa ter uma estratégia bem definida e um gerenciamento de trade bem definido também. E obviamente, se você quer operar trades longos, os tipos de trades mais longos, com uma grande quantidade de pontos que se ganha, dinheiro maior também, isso vem à medida que você vai se desenvolvendo no mercado. Normalmente, quando você está recém começando, você não vai pegar, por exemplo, um trade de 500 mil pontos. Porque você está recém começando, você provavelmente vai cair fora antes, né? Ou vai acabar fazendo um scalp para já começar a ganhar aquele dinheiro, começando já desde o início, já ganhando alguma coisa. Então, para você operar trades mais longos, você tem que estudar alguma forma de estratégia, algum gerenciamento próprio, alguma entrada específica, algum setup específico, para que você tenha consistência e possa desenvolver trades mais longos à medida do tempo que você vai começando a pegar mais experiência no mercado. Então, a grande vantagem do scalper é que é mais fácil para quem está recém começando, né? Você às vezes abre uma operação e 30 pontos depois você cai fora. Ou abre uma operação no mini dólar, por exemplo, e 2 pontos depois você fecha a operação com R$20 no bolso. Sabe, é uma questão de ser mais fácil para quem está começando, para pegar aquele know-how de mercado, para pegar aquela questão da plataforma, como é que aperta os botões certinho, abre e fecha rapidinho. E, obviamente, a grande vantagem dos trades mais longos é que você ganha mais dinheiro no bolso. E acredito que esse seja o grande objetivo de qualquer trader. Se você perguntar para qualquer pessoa qual o estilo de trading que você gostaria de se especializar, todo mundo ia falar trades mais longos. Qualquer pessoa ia falar que quer pegar um trade gigantesco para ganhar mais dinheiro. As pessoas que, como eu falei antes, pessoas que acabam operando scalper são porque elas acabam ficando com aquela sensação de insegurança no trade, querem correr o mais rápido possível, querem que seja algo rápido, não querem ficar naquela situação ali com dinheiro na mesa. Mas às vezes, claro que existem também traders que são especializados em scalper, que tem esse objetivo de entrar e sair rapidinho no mercado, né? Não é todo mundo que opera com medo. E não é todo mundo que opera scalper que tem medo de operar trades mais longos. Mas é a grande maioria sim. Então, se você quer operar scalper, normalmente se faz com uma mão maior, porque como são poucos pontos e você entra e sai rapidinho, você obviamente tem que operar com uma mão maior, com mais contratos, mais lotes, mais papéis, para que tenha um ganho significativo. Agora, se você já tem experiência no mercado e começa a operar trades mais longos, já começa a pegar aquela consistência, o dinheiro vem bem mais fácil quando você pega mais pontos. Isso é óbvio, né? Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, lá em cima tem uma resistência, certo? Aquela que eu falei na aula anterior. A gente tem uma resistência lá em cima, a gente subiu, a gente desceu,
Quando a gente sobe novamente, o que a gente tem que esperar? Força vendedora para que a gente possa entrar na operação de venda lá em cima. A força vendedora vem ali. A gente entra com a operação de venda e após aquela entrada, aqui o ativo desce 1.350 pontos. No caso, um trade longo. Se você tivesse entrado nesse trade aqui, aconteceu também movimento simétrico, algumas coisas são um pouquinho mais avançadas de price action e análise técnica, que eu não vou me adentrar muito aqui, mas a questão é a seguinte: quando você tem alguma estratégia, no caso, a mesma que eu falei anteriormente, né, operar suporte e resistência, que é a coisa mais simples do mercado, se você sabe fazer isso da forma certa, não tem por que você pegar poucos pontos se a sua entrada foi o lugar certo de entrar. No caso aqui, operação que eu mostrei na aula anterior, 1.350 pontos de queda. Aqui a gente tem um scalp. O que seria um scalp? Então, uma operação rápida. No caso aqui a gente desceu, a gente subiu rapidão, depois a gente desceu. Quando a gente sobe novamente, a gente volta exatamente no 50% do Fibonacci, que é uma ferramenta que a gente usa para medir retrações, para medir pullbacks e tal. Então aqui a gente volta no 50%, que é exatamente na metade desse movimento anterior, e a partir daí o cara que opera scalper vai fazer o que? Vai entrar com uma operação de scalper nesse 50% do Fibonacci, vai vender aqui em cima e o alvo dele vai aqui embaixo, que no caso vai ser o primeiro fundo, né? Então no caso, essa operação aqui de scalper, 130 pontos. Então com relação à operação anterior de 1.350 pontos, a gente percebe a grande diferença, né? No caso, ambas são seguindo uma estratégia específica, no caso anterior, seguindo a operação de venda na resistência, e aqui seguindo a operação de venda no 50% do Fibonacci. A grande diferença é que uma foi para scalp e uma foi para um trade mais longo, né? Então você começa já a perceber que, independente de qual método, qual estilo de operações você quiser se adentrar e se especializar no seu dia a dia como trader, ambos são vencedores. A diferença é o resultado final, a quantidade de pontos e a quantidade de dinheiro que você vai estar ganhando no seu bolso. Então, algumas dicas para você operar scalper, né? Algumas coisas simples para você poder operar scalper para quem está começando ou para quem já quem quer melhorar um pouquinho mais. Primeira coisa, seus objetivos e os seus stops têm que ser bem definidos, porque como o scalper é uma operação rápida, você não pode ficar marcando bobeira, não pode deixar a bola picando ali, quicando na frente no mercado, porque o seu dinheiro está na mesa e tem que ser algo rápido e bastante efetivo. Então, com relação aos stops e objetivos, o seu objetivo quando você está operando scalper vai sempre nos fundos ou nos topos mais próximos, como o exemplo que eu mostrei anteriormente ali, a venda no 50% do Fibonacci com o objetivo naquele fundo mais próximo para pegar 130 pontos de scalp rapidinho. Então, a grande necessidade de um cara que opera scalper é que ele precisa ter aonde que ele vai entrar e aonde que ele vai sair e aonde que é o risco máximo dele. Sempre lembrando, precisa ser um gerenciamento de no mínimo 1 por 1. Então, no caso, aquela operação ali de 130 pontos, você não poderia ter um risco maior do que 130 pontos, porque no caso você estaria dando um tiro no próprio pé, no caso, porque você estaria abrindo uma operação que já na abertura você já está na desvantagem, porque caso você perca, você vai perder mais do que teoricamente você teria ganho naquele trade. Então, no caso, sempre 1 por 1, né? Se você arrisca 100 pontos, você tem que estar ganhando no mínimo 100 pontos. Então, no caso, gerenciamento bem definido e objetivos e stops bem definidos. Objetivos nos fundos e nos topos da onde o ativo está naquele momento. Se você vai comprar, o seu objetivo tem que ser nos topos. Se você vai vender, o seu objetivo tem que ser nos fundos. E para a questão de stops, vai sempre logo abaixo do seu ponto de entrada. Então, se você operar, por exemplo, um topo, uma resistência, um Fibonacci, alguma coisa, o seu stop vai logo acima ou abaixo desse seu ponto de entrada de abertura da sua operação. E de preferência, seguindo alguma estratégia específica. Existem várias estratégias de scalper. E se você operar scalper simplesmente porque você quer entrar e sair no mercado rapidinho, ou porque você acha que vai subir mais, mas não tem muita certeza se vai subir mesmo, vou entrar rapidinho só para pegar um pouquinho desse movimento, não opera assim, porque operar no achismo é uma verdadeira perca de tempo e de dinheiro também, perda de tempo e perda de dinheiro. Então, eu acredito que você está no mercado para seguir alguma estratégia, então de preferência, se for operar scalper, segue uma estratégia específica. Dicas para operar trades mais longos. Primeira coisa, obviamente você vai ter que seguir alguma estratégia específica. Você nunca pode pensar que vai ir para o mercado, pegar 1000 pontos no mercado se você não está seguindo nenhum tipo de estratégia e não tem nenhum conhecimento como base para sua análise e para o seu ponto de entrada. Então, obviamente, estuda alguma estratégia específica para pegar
trades mais longos. Alguns exemplos aqui: 4 passos, que é uma estratégia de reversão, FR1, que é uma estratégia de continuidade de tendência, CF6, que é uma estratégia também de trades maiores, que são todos os meus setups pessoais que eu estou passando aqui. Mais para frente eu vou falar sobre eles também nos episódios do Ports TV. Também tem Price Action avançado para o cara que quer operar o valor, a movimentação do preço, análise técnica mais aprofundada. E também com relação à estratégia, os stops sempre devem ir aonde a análise técnica mostrar. Então, no caso, se você quer abrir um trade mais longo, você nunca pode abrir uma operação dizendo: eu só vou arriscar 100 pontos nesse meu trade, sendo que o seu stop deve ir no 150 caso a análise técnica naquele momento que você está abrindo a operação indique isso. Você nunca diz para o mercado quanto que você quer perder. Você se adapta ao que o mercado está mostrando para você e a partir daí você reage de acordo com a informação que você está recebendo. Se no caso você vê que o seu stop deve ir de 150 pontos, 200 pontos e você só pode arriscar 100 pontos por conta do seu gerenciamento do seu bolso, você simplesmente não abre a operação. Você não precisa abrir uma operação e colocar o seu stop no lugar errado para depois ser estopado e você pensar: putz, fui estopado. Não, você tem a opção sempre de não abrir o trade se ele não se encaixa dentro dos seus parâmetros de trade. E outra coisa, usando algum gerenciamento de trade particular, que foi o que eu falei agora, você sempre deve ter algum gerenciamento de risco e de trade que você segue sempre na hora que você for operar um trade mais longo e também, obviamente, se você for operar scalper. Uma porcentagem da sua banca, do seu dinheiro que você está arriscando, que você aceita perder caso o seu trade não dê certo. Sempre isso deve ser anotado e deve ser seguido nos mínimos detalhes, que é o seu gerenciamento de trade e de risco particular. Cada pessoa tem o seu e você deve sempre fazer isso, principalmente se você está começando ou se você quer ter um pouco mais de segurança e tranquilidade na hora de operar, porque você sabe que você está dentro do seu gerenciamento e está tudo certo. Então, como você pode perceber nessa segunda aula aqui do 10 vezes Gains, é bem mais fácil e mais prático ganhar dinheiro no mercado com operações scalper. Mas você realmente precisa operar com precisão e usando estratégias e técnicas que realmente funcionam. O objetivo de todo mundo que opera scalper é simples, é gains rápidos, sem risco e constantes. Você pode fazer várias operações durante o dia e com um risco bem pequeno, limitado, e as suas chances de acerto muito altas, extremamente constantes e que geram resultados a longo prazo e também no curto prazo. Esse é o grande objetivo de operações scalpers. Então, para ter sucesso operando scalper, você precisa entender de leitura de candle, você precisa saber estratégias e técnicas diferentes e que realmente funcionem para esse tipo específico de operação. E você precisa encontrar o seu ponto de entrada da forma correta e maximizar suas chances de acerto. E você precisa saber todo o gerenciamento durante a operação. Você precisa saber movimentar as suas ordens para que elas possam ser executadas e você possa realmente concretizar um lucro naquela operação. E além disso, você precisa entender a estrutura de mercado, como pullbacks e níveis de reversão de tendência, para que você possa ir sempre a favor do mercado e maximizando ainda mais as suas chances de acerto, indo a favor da força daquele momento na sua operação. E tudo isso e muito mais é ensinado em detalhes aqui no Workshop para Traders 2.0, que é um curso completo para você saber operar scalper como um verdadeiro profissional. Esse é o objetivo desse curso, Workshop para Traders 2.0. Leva você do início ao fim, leva você pela mão e mostra todos os detalhes, todos os passos a passos, todas as estratégias e técnicas necessárias para você vir para o mercado e saber operar scalper da forma correta e mais lucrativa possível. Então, o Workshop para Traders 2.0 está em um valor promocional de R$ 647, super barato para você, em comparação com a quantidade de acertos, lucros e potencial de ganhos que você tem depois de usar todas as estratégias que tem aqui dentro. Então, 647 se você quiser fazer à vista, ou você também pode parcelar em 12 vezes de R$ 64,96. Vale muito a pena e realmente esse valor aqui é praticamente simbólico comparado com o que você pode realmente ganhar ao aplicar todas as estratégias e técnicas do Workshop 2.0. Então, se você está procurando por técnicas fáceis de aplicar e que realmente geram resultados com segurança e consistência, comece o Workshop para Traders 2.0 agora e vamos que eu vejo você aqui dentro da área de membros para que a gente possa começar os estudos. Garante sua vaga abaixo, clique agora, vamos!